De onde lhe vem tudo isso? Poderia ser. Amados, eu creio que Deus quer ministrar aos nossos corações. Nossa alma tem sede do próprio Deus. Talvez uma das maiores dificuldades nossas é entender que o vazio do nosso coração só pode ser preenchido pelo próprio Deus. A tentativa humana de substituir Deus e trazer algo que pudesse preencher-nos esse vazio, os homens, desde tempos antigos, buscam entretenimentos, buscam meios, formas, criam deuses para tentar preencher esse vazio. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus, somente pelo próprio Senhor. E eu queria, nessa tarde, analisar algumas coisas, queridos, desse texto bíblico, que, na verdade, eu saí de casa com o propósito de uma palavra. Eu separei as anotações e coloquei na pasta, e quando eu cheguei aqui, eu percebi que as minhas anotações estavam trocadas. E eu rapidamente somente escrevi aqui algumas coisas, e que eu quero analisar com os irmãos, e entender a que profundidade o Evangelho nos apresenta a pessoa de Jesus. Veja bem, o texto que acabamos de ler, também é relatado em Marcos capítulo 6. O capítulo 13 de Mateus é o capítulo que Jesus fala e narra várias parábolas. Nós vamos observar aqui, se você voltar aqui para o início do capítulo 13, nós vamos observar, Jesus começa com uma parábola que ela é praticamente quase uma das rainhas das parábolas, que é a parábola do semeador. E depois Jesus vai falar, né, da parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento. Depois ele fala a parábola do joio, do tesouro escondido, da pedra, da rede, das coisas novas e velhas. E então agora Mateus ele diz que quando ele acabou de concluir, de contar essas parábolas, ele retirou-se dali. Porque a vida ela é cíclica, irmãos. Oportunidades são momentos que Deus nos dá, e que às vezes nunca mais teremos oportunidade de viver. Aqueles que estavam à volta de Jesus tiveram inúmeras oportunidades, tiveram oportunidades de ouro. Eles estavam ali aos pés do Mestre, aos pés do Senhor, tiveram diante deles joias valiosas, mas menosprezaram, perderam oportunidades. Não é diferente de hoje. Hoje vivemos um tempo de oportunidades também, porém, todavia, sempre achamos desculpas e meios e formas para não entender essas oportunidades que Deus está nos dando. Vejamos bem o que diz a Bíblia. O verso 54 diz: e chegando à sua terra. Jesus vai chegar aonde? Em Nazaré. Ele volta para o local onde ele foi criado, ele viveu ali. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém. Depois ele foi para o Egito, passou uma temporada no Egito, mas depois ele retorna para Nazaré e passou a vida inteira ali em Nazaré, vivenciou todo esse tempo. E a Bíblia está dizendo aqui que ele retorna ali, já no seu ministério, retorna, vai ensinar. E a Bíblia diz que alguns se maravilhavam. O questionamento deles era: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Irmãos, como é estranho o olhar. E é uma pauta que eu anotei aqui para nós considerarmos. Deus estava entre eles, Deus caminhava entre eles, e eles não perceberam a presença do próprio Deus. Jesus trilhou, andou, caminhou em Nazaré durante aquele período inteiro que ele viveu, cerca de quase 3 décadas ali. Mas ele disse assim: as pessoas não reconheceram a presença dele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, caminhou entre nós, esteve entre nós. O questionamento é: não é este o filho do carpinteiro? Jesus
ele tem aquilo que nós chamamos dentro do campo teológico de união hipostática. O que é isso, pastor? Ele tem a natureza divina, porque ele é Deus, mas ele, quando se encarnou, se tornou verbo e habitou entre nós, ele teve a sua natureza humana. A união disso chama-se união hipostática. Natureza divina, natureza humana, consolidada. E quando o apóstolo Paulo ele escreve e diz que só há um intermediador entre Deus e o homem, a Bíblia diz Jesus Cristo, o homem. Escuta, o Deus que se tornou homem, veio viver entre nós, hoje está sentado em um trono de glória, aguardando por nós. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Ele se tornou homem, veio viver entre nós. Alguém escreveu e disse de uma maneira muito linda assim: olha, o ser humano degenerado, a busca maior dele é o quê? Se tornar Deus sobre a terra. E o Deus eterno veio e se tornou homem. É a contramão da vida. Os homens querem ser deuses. O próprio Deus se tornou homem para viver entre nós, para nos salvar, para nos redimir. A proposta de ser Deus é a proposta de Satanás. Desde o Éden, a proposta foi essa: olha, se vocês comerem desse fruto, serão igual a Deus. E Deus, para nos salvar, ele tornou-se semelhante aos homens. Sim, queridos, o caminho de querer a glória, a soberba, a posição, sim, sempre esse caminho ele vem do inimigo. Não, o nosso caminho é na humildade, é na presença do Senhor. O maior e melhor lugar para se estar é aos pés de Cristo Jesus, porque nele nós encontramos esperança, vida. Jesus disse que o maior entre vós seja o menor. Aquele que vai ser maior é aquele que serve. Ele disse: entre vós não é como é no mundo. E quando eu estudo a vida de Jesus, queridos, confesso que a gente fica assim, embabascado, perplexo, porque nós temos o Deus Criador do universo caminhando sobre a face da terra. Mas eu queria que olhar dentro desse texto aqui um ponto. Claro, não temos muitos elementos bíblicos, mas aqui nós podemos, com a nossa mente fértil que Deus nos deu, conseguir fazer algumas deduções e tirar lições para nós. Sabe por quê, irmãos? Olha o que diz o verso 55. Alguém lê o verso 55 aí? Mateus capítulo 13, verso 55. Leia para nós. Bem alto. Mas este rico del carpintero no se llama su madre María, sus hermanos Jacob, José, Simón, Judas. O questionamento que é feito em Nazaré, quando olham para Jesus fazendo milagres, poderes, manifestados através dele, dizem: peraí, nós sabemos quem é ele. Ele é o filho da Maria. Não, pera lá. Ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho do José carpinteiro que faz móveis lá? Esse daí não é o filho da Maria? O irmão deles não é Tiago, José, Simão, Judas? Escuta, irmãos. Eles aqui estão dando uma narrativa plena, completa, de que eles conheciam o Jesus histórico. Olha para isso. Eles conheciam o Jesus natural que viveu entre eles, mas nada conheciam do Jesus divino. Só para a gente ir, nós vamos voltar para cá. Mas Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo ele descreve essa problemática que nós estamos vendo aqui agora. Filipenses capítulo 2. Por favor, qualquer irmão ou irmã, nós vamos fazer assim: um irmão leia o verso 6, outro o 7 e outro o 8. A partir do verso 6 pode começar. Na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Verso 7. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Quando nós entendemos plenamente isso aqui, nós vamos entender o texto lá. Eu vou tentar aqui resumir. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo, ele começa explicando, dizendo: olha,
5 ele diz: olha, tem entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aí ele explica que mesmo existindo a forma de Deus, quer dizer, mesmo sendo ele Deus, ele não o considerou ser igual a Deus, algo que lhe devia ser retido por qualquer custo. Uma outra tradução diz algo que lhe era por direito. Ele era Deus, mas o verso 7 explica o que é que ele fez. Pelo contrário, ele se esvaziou. Escuta, irmãos, Deus jamais pode deixar de ser Deus. É por isso que o maior mistério da Bíblia não é o Apocalipse, não é Ezequiel. O maior mistério da Bíblia é a encarnação do Verbo. O maior mistério da Bíblia é Deus se tornar homem, porque foge a nossa razão. Como aquele que Salomão disse: os céus dos céus não te pode conter. Quando Salomão fez o templo, ele olhou para o templo e disse: essa casa não pode te conter, Deus, porque os céus dos céus não te pode conter. E agora como? Aquele corpo físico iria conter a presença de Deus infinito. Sim, a teologia não consegue explicar, nenhum homem consegue explicar como Deus se condensou, se esvaziou a ponto de assumir a forma de servo. Ele tornou-se semelhante aos homens, verso 7, e foi reconhecido como figura humana. É isso que a Bíblia diz. A doutrina bíblica diz: ele tornou-se semelhante aos homens e foi reconhecido como figura humana. Vamos voltar para o texto agora que estamos lendo. Não é este o filho do carpinteiro? Mateus 13, verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? O que eles estão fazendo? Reconhecendo o Jesus humano, o homem Jesus. Jesus se tornou de maneira tão clara e explícita homem, que eles não conseguiram reconhecê-lo como Deus. Entende isso? Ele é Deus, mas ele se tornou de maneira tão real, ele assumiu a forma humana, que os homens não conseguiram vê-lo como Deus, não conseguiram reconhecer a divindade. Agora o verso 56 diz: todas as suas irmãs não vivem entre nós, então de onde lhe vem tudo isso? A Bíblia aqui está descrevendo: Jesus, ele tinha uma família humana. Ele tinha um pai adotivo, que era José. Ele tinha uma mãe que gerou ele quando estava vivo. Mas a Bíblia descreve aqui que ele tinha pelo menos 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. E a Bíblia diz que ele tem pelo menos, no mínimo, 2 irmãos, porque está no plural, irmãs. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Mas a Bíblia está descrevendo aqui que ele tinha um lar, ele tinha uma família. E eu quero chamar você para você entender isso aqui agora. Jesus não caiu de paraquedas, irmãos. Ele não simplesmente chegou aqui e apareceu aqui. Adão não nasceu, Adão foi formado. Adão foi formado um homem adulto. Jesus, ele não chegou aqui como um homem adulto, não. Ele passou todo o processo natural. Ele foi gerado no ventre de Maria. Ele se tornou um bebê. Ele cresceu como uma criança, se tornou um adolescente, ele tomou a forma adulta. E em tudo isso ele não pecou. Viveu em santidade, em pureza. E agora eu chamo a sua atenção para dizer: eu sou pai de 3 filhos. Esses 3 viveram embaixo do mesmo lado, embaixo do mesmo teto, comeram as mesmas coisas, tiveram as mesmas oportunidades. Eu fui criado em um lar com mais 5 irmãos. Eu tenho mais 4 irmãos e uma irmã. E imagine agora que um dos meus irmãos aparecesse: esse aqui é o Filho de Deus. Não é diferente? É esse sentimento que eu quero trazer para você. E você entender uma coisa: Jesus, ele tinha algo diferente na sua maneira de ver, que a Bíblia diz que ele não cometeu pecado. Mas tem uma coisa que é preciso que nós entendamos: até os 30 anos de idade, Jesus nunca fez nenhum milagre. Não, os milagres só foram realizados no momento que ele começou o seu ministério. Lucas, ele explicita
cita, dizendo que o ministério de Jesus, ele vai começar quando ele tinha 30 anos de idade. Vamos ler, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Quem achou pode ler. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Levi. Então, aos 30 anos que ele começa o seu ministério, existem muitos mitos, muitas lendas que Jesus fez milagre quando criança. Não, isso não é verdade. Ele só vai realizar milagres quando ele inicia o seu ministério aos 30 anos. Mas escuta, antes dos 30 anos, em nada ele pecou. Ele passou por todas as turbulências que qualquer homem passa, mas ele não pecou. Então eu posso apresentar e dizer: Jesus era o irmão perfeito, Jesus era o filho perfeito, Jesus era o vizinho perfeito, ele era o aluno perfeito, ele era o cidadão perfeito. Ele tinha algo diferente na sua maneira de agir, de fazer, de perdoar, de lidar. Naquele lar, naquela casa que ele foi criado, seus irmãos que estavam ali, teve a oportunidade, escuta isso, de conviverem com o Deus que criou o universo. O Emanuel estava entre eles. Aquelas meninas estavam como irmãs do homem Deus, mas em todo momento da vida que eles tiveram lado a lado, não reconheceram a presença do Deus entre eles. Não reconheceram. Sabe qual é a grande tragédia da nossa geração, irmãos? É que quando nós olhamos para trás, olhamos para os profetas, olhamos para isso aqui dizendo: como eles não reconheceram. Mas aí eu pergunto, amados, Deus tem derramado o seu Espírito nesse tempo, nesse momento. O Espírito Santo, ele age em nós. E muitos já não reconhecem, são insensíveis, não sentem o toque. E aí eu pergunto, o porquê? Porque nós, homens, somos cíclicos, repetimos a história. Deus é maior que o João. Por quê, queridos? Todos os homens do Velho Testamento, todos os homens, antes de Jesus ser assunto aos céus, eles recebiam porção do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sobre eles. Lembra quando Moisés estava tarefado demais e que foi levantado 70 anciões para ajudar Moisés? O que Deus fez? Moisés, eu vou tirar sobre ti e derramar e colocar sobre eles. Foi repartido que estava com Moisés com aqueles outros 70 anciões. Então no Velho Testamento não havia permanência, não havia lidar. O Espírito Santo, ele vinha esporadicamente sobre uma pessoa, sobre o sacerdote, sobre o profeta e sobre o rei. Agora escuta, eu e você somos a geração privilegiada. Sabe por quê? Nós vamos ler 2 textos. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Qual é a diferença entre nós e os amados do Velho Testamento? A Bíblia diz, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16, é uma pergunta, por favor, quem achou pode ler. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vocês? 17. Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Consegue entender o que Paulo está dizendo? Paulo está falando para a igreja de Corinto, a igreja mais perturbada, a igreja mais problemática. Ele está dizendo: olha, vocês não sabem, vocês não sabiam, vocês não têm noção. Ei, vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus e que o Espírito Santo, ele habita. Entenda, não é visita, não faz passagem, não. O Espírito Santo habita em vocês, ele mora em vocês. Vocês passaram a ser residência do Espírito Santo. E ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, quer dizer, vocês são o santuário de Deus, então vocês são sagrados. E se vocês destruírem o santuário de Deus, Deus também vai destruir vocês. Só vindo na página um pouquinho, capítulo 6. Paulo, ele vai retornar novamente e falar para essa igreja sobre esse tema. Verso 19, olha o que ele diz:
Do 19 até o 20. Alguém leu 19 e outro irmão leu 20. Vai. Por não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Consegue entender o que ele está dizendo? A Bíblia está falando para mim e para você que, será que vocês não sabem? Que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Ei, você foi comprado. Você não é mais dono do teu nariz, você não é dono de si mesmo. Quando você entende, agora eu tenho um dono, eu pertenço a Ele, e toda a minha vida é para a glória dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E Ele arremata no verso 20 dizendo: porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. A glorificação, irmãos, não está no coração, não está apenas nos lábios, nem na mente. A glorificação está na totalidade do nosso corpo. O nosso corpo é morada de Deus, é a habitação do Espírito Santo, e o nosso corpo pertence a Ele, é dele. Então nós somos muito mais que privilegiados. Mas voltando a refletir sobre Jesus e seus irmãos, no dia a dia, convivendo, estando ali, eles não reconheceram a maravilhosa experiência que eles estavam tendo de ter o Deus Emanuel entre eles, convivendo com eles. E aqui eu abro um adendo para considerarmos um fato. Quase todos os expositores da Bíblia, todos os intérpretes, comentaristas, são unânimes, né, em pensar que em algum momento da vida de Maria, depois de ter os seus filhos, ela ficou viúva. José, ele não aparece no ministério de Jesus. Enquanto a Bíblia diz que ele, em Isaías 53, homem de dores, experimentado no trabalho, sabia o que era padecer. Jesus, ele vai, durante o seu processo de juventude até a sua vida adulta de 30 anos, antes de exercer o seu ministério, ele tem um ministério a exercer: é cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. Ele assumiu o seu papel de provedor, de sustentador da sua casa. E pensar que Jesus, ele é chamado de carpinteiro. Ele poderia ser um médico, ser um doutor, ser um engenheiro, ser alguém que de fato exercesse uma posição nobre, mas não. Foi debaixo da profissão rudimentar de carpinteiro, porque ele esteve ali a sustentar sua mãe e seus irmãos, cumprindo a sua obrigação: honra teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento com promessa. Durante toda a sua vida ele procurou honrar a sua mãe, honrar a memória do seu pai adotivo José, e tudo isso fez ele sem reclamar, reverenciando. Amados, a tua labuta, o teu trabalho, as suas horas de trabalho que você desenvolve, o que significa isso? Você vai honrar a Deus em todos os momentos. Suas horas de trabalho, você está ali fazendo, independente da função que você exerce, seja com a vassoura, com o martelo na mão, com um volante, seja lá com o que for que você estiver, com uma tesoura. Sim, você está glorificando a Deus através da tua vida. Um homem lá atrás, ele escreveu, não me lembro qual o nome dele, mas ele diz o seguinte: um dos maiores erros da igreja foi separar vida material e vida espiritual. Isso não existe, irmãos. Não existe essa separação. Olha, aqui na igreja agora é o momento espiritual. Quando eu saio para trabalhar, então é o processo da vida material. Não, isso não existe, irmãos. Nós vivemos a vida espiritual 24 horas por dia. Enquanto eu estou trabalhando, eu também estou glorificando a Deus, porque Deus me fez exatamente para isso. Eu glorifico a Deus através de todas as coisas. A Bíblia diz assim: em tudo que vós façais, que seja para a glória. Quando você está lá em cima do telhado, colocando o dedo lá, colocando lá, pensando na TV errada, que tem que corrigir tudo, é para a glória de Deus. Sim, em todas essas coisas o nome de Deus é glorificado, é exaltado. Deus, ele vai ter prazer nas nossas ações de comportamento quando o nosso coração está voltado para Ele. Alguém escreveu e disse assim: se você quer ver um santo, na verdade não é quando ele está na igreja ele dá um grito, não, é quando ele erra o martelo e acerta o dedo. O que vai revelar
revelar exatamente o que está dentro do seu coração. Você vai sair com glória, com misericórdia, ou você vai sair com palavrão. A boca fala que o coração está cheio. Sim! Me lembro de um certo pastor que ele dizia o seguinte: sabe o que ele dizia, rapaz? Quer conhecer o crente? Quer conhecer os irmãos da igreja? Bota uma bola para rolar, que aí você vai ver o coração dos crentes. E quantas das vezes que saímos decepcionados das brincadeiras? Por quê? Porque os irmãos eles demonstravam maldade. Se ele tomou ali um díbito, alguma coisa, ele ia lá e batia. E quando aquele que recebeu uma pancada, ele voltava e revidava. Então o coração não está em Cristo, não está no Senhor. Amados, nós precisamos entender: o nosso corpo tem que glorificar a Deus em todas as coisas. Eu digo, os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus perderam a grande oportunidade de desfrutarem da glória do Emanuel entre eles. Sim, imagine depois da ressurreição, depois de tudo, elas olharem e dizerem: meu Deus, o Deus Emanuel estava dentro da nossa casa e nós não valorizamos isso. O Novo Testamento pelo menos revela dois que foram impactados. Lembre-se, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Tem um ditado nosso que diz que a esperança é o último que morre. E bendito seja Deus, porque Tiago e Judas tiveram oportunidade de se render ao Senhor. A Bíblia nada fala, né, sobre José, sobre Simão. Mas enquanto Jesus esteve no seu ministério, ele teve problema com seus irmãos. Vamos observar algumas coisas, por favor. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5 e 6. Quem achou, por favor, leia para nós. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Escuta, João está dizendo que quando teve a festa do tabernáculo, o verso 3, outro irmão leia o 7:3. Dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Então a Bíblia está dizendo aqui que quando os discípulos teve a festa lá do tabernáculo, eles disseram: olha, já que você diz quem é, você tem que ir para lá, você tem que ir lá fazer os sinais lá, você tem que mostrar, é para a galera lá, é a turma toda tem que ver o teu ministério, que eles vejam o que você faz. E o verso 6 aqui está dizendo que nem os seus irmãos criam nele. Oi, irmãos, que desprivilégio que eles tiveram. Eles estavam ali, conviveram com Jesus e perderam a oportunidade de desfrutarem da sabedoria do Eterno. A sabedoria estava entre eles, o Eterno estava entre eles, e eles jogaram fora essa oportunidade. Por favor, ainda, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20, versículo 21. Olha um outro detalhe aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20, versículo 21. Quem achou, leia rápido, porque a hora vai embora. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Verso 21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os seus parentes, seus irmãos, sua família achavam que ele estava louco. Aqueles que não têm, de fato, um entendimento da obra de Deus, ele vai achar que você é um crente fanático, que você é um crente louco. Porque a Bíblia está dizendo que Jesus não tinha tempo nem para comer. O verso 20 está dizendo que a multidão daqueles que iam e vinham era tão grande que nem tempo para comer direito eles tinham. E as pessoas dizem: não, ele está louco, vamos prender ele, vamos amarrar ele. O mundo não vai entender a sua paixão com Cristo. O mundo não vai entender a paixão do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16:
O Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O mundo não vai entender por que somos apaixonados por Deus, por que oramos, por que estudamos a palavra, por que gastamos tanto tempo com Deus. Sim, é loucura para o mundo. Você é muito louco, você é muito doido. Por que essa pessoa, né, fala de Deus o tempo inteiro, ouve, lê a palavra, ouve louvor, ele dobra o joelho, ele acorda de madrugada? Sim, irmãos, mas é loucura santa, é loucura de paixão, é loucura de amor. Sim, Jesus em todo o tempo do seu ministério, ele fez isso porque amou o Senhor, amou a Deus, e ele dedicou-se a sua vida plenamente para fazer a obra do Pai. Quando Jesus estava ali junto ao poço de cigarro, e seus discípulos chegaram com comida e disse: mestre, ele quer comida. Ele disse: a minha comida, a minha bebida, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora, estão te procurando. Verso 33. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? 34. Virando aos que estavam sentados ao redor dele, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquele que hace la voluntad de Dios, esse es mi hermano y mi hermana y mi madre. Consegue entender a profundidade do que eu disse? Nós somos a geração privilegiada, irmãos, porque Jesus está dizendo: olha, a minha mãe, meu irmão, minha irmã, é aquele que fizer a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos família de Deus. Somos como mãe, como irmão, como irmã do próprio Jesus. Sim, a sua família foi procurada. E o que eu vejo aqui, amados? É forte esse princípio que Jesus está cercado por uma grande multidão. Ele não desprezou Maria, ele não desprezou seus irmãos. Só que ele ali, como Deus encarnado, que estava vivendo, estava mostrando: ei, eu trato a todos de maneiras igualitárias. Não existe furar fila no reino de Deus, irmãos. Na terra nós somos carteirada, né? A gente chega lá e diz: olha, eu sou fulano, eu sou beltrano, eu sou não sei o que e tal. E sempre conseguimos algumas vantagens. Com Jesus, com Deus, não é assim. Deus, ele conhece o teu coração, a sua vida. Ele nos trata de maneira igualitária. Deus não faz exceção de pessoas. Não, Deus não é como seres humanos que trata melhor a um, trata pior a outro. Não, Deus nos trata de maneira igual. De maneira igual ele trata a todos nós. E eu termino, irmãos, essa palavra dizendo: seus irmãos, seus vizinhos perderam a grande oportunidade. Eu tenho dois versículos que eu gostaria de ler, que nos ilustra o que eu estou a falar. Por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 44. Lucas, capítulo 19, versículo 44. Y te derribaron a tierra tus hijos dentro de ti, que no dejaron en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tá, lê o final de novo. Por que não? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Sim. Escuta. Esse versículo, Jesus estava ali chorando sobre Jerusalém. Se você olhar o verso 41 diz: quando Jesus ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade, ele chorou sobre ela. Gente, mas isso é loucura. Jesus está na sua entrada triunfal. As pessoas estão cantando: Hosana, Hosana, ao que vem em nome do Senhor. As pessoas colocavam as suas capas, colocavam ramos para ele passar. E Jesus chora, é festa. Jesus, por que está chorando? E ele diz: olha, se vocês soubessem, verso 42, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso agora está oculto dos teus olhos. Em uma linguagem antropomórfica, em uma linguagem que tenta descrever o divino, eu diria: Deus chora para nossas atitudes, irmãos. Porque Jesus, ele olhava pessoas colocando capas, colocando folhas, gritando Hosana, mas aquela mesma multidão, isso é domingo, vai passar
segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira de manhã, essa mesma multidão que grita Hosana vai gritar: crucificam, crucificam, crucificam. É por isso que ele chora. Mas ele chora porque a visão dele não é de uma semana só, é a visão além. Isso aqui está dentro do ano, né? Vamos colocar no calendário mais arredondado, do ano 33, sem descontar essa dificuldade do calendário. Mas no ano 70 vai acontecer o que descreve aqui o verso 44. Você leu, Dudu? Porque o 44 diz: vão arrasar vocês e matar todos os moradores, não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Porque vocês não conheceram o tempo da visitação de Deus. Meu Deus, que loucura! Deus visitou eles, andou entre eles, e eles não reconheceram que Deus estava visitando eles. E é por isso que eles vão agora ver tudo sendo arrasado. Deus esteve visitando a Galileia e a Palestina, e eles não reconheceram o tempo da visitação de Deus. Volta um pouquinho aí, nós temos um outro texto. Em Lucas capítulo 7, versículo 16. Quem achou pode ler. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Sim. O tempo da visitação de Deus. Momentaneamente, durante 33 anos, Deus caminhou sobre a terra. E os homens não o conheceram. E os homens não reconheceram ele. Os homens não conseguiram entender o ministério de Jesus. Sua família não conseguiu reconhecer que ele estava ali entre eles. Sim, amados, precisamos abrir os nossos olhos espirituais, precisamos aguçar os nossos ouvidos espirituais para entender: Deus está nos visitando, Deus está fazendo, Deus está falando. Quantas vezes que Deus está insistindo, falando conosco, mas nós somos tão insensíveis que achamos: isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa do meu coração, isso é um pensamento alheio. Não, e é Deus ministrando, falando com você: muda, faz, resolve, caminha assim, faz assim. Deus é tão precioso que ainda nos dá a oportunidade, mesmo quando nós desperdiçamos algumas. Mas lembre-se, existem oportunidades que jamais serão recuperadas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz assim: depois, falando da ressurreição, foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Sabe o que significa isso? O coração de Tiago, o Tiago, irmão de Jesus, foi alcançado por tamanha graça, de tal maneira que o Jesus ressurreto apareceu para ele. Agora pensa bem, imagina agora Jesus, aquele que morreu na cruz, que teve lá as suas mãos cravadas, que teve uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e seus pés perfurados por pregos, uma lança que ele cravejou e que foi sepultado. Esse que todos testificaram que estava morto, aparece para Tiago. E Tiago agora vai entender: não é meu irmão, é o teu Deus. E ele se rende, ele se prostra, e ele vai viver agora uma novidade de vida. Tiago aproveita a grande oportunidade, a segunda chance que ele recebe. E quando ele vai descrever aquilo que Deus havia dado de oportunidade para ele, que fez por ele, por favor, leia comigo. Tiago capítulo 1, versículo 1. Olha como ele se autodescreve. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram de África, saudações. Sim, ele está dizendo aqui: Tiago, irmão de Jesus. Tiago, aquele que conviveu com Jesus. Não, Tiago, servo de Deus. Eu sou um servo, perdi a oportunidade, eu convivi décadas ao lado dele, eu não sabia que ele era Deus. Somente depois que ele ressuscitou que eu vim saber que ele era Deus. Mas Tiago, escuta isso, irmãos, é por isso que é importante você entender esse final que eu quero pegar. Eu quero terminar nessa palavra. Escuta, Tiago ainda aproveitou a oportunidade. Sabe por quê? Porque esse homem, quando ele se entregou-se plenamente para o Senhor, a vida dele foi totalmente transformada, mudada. O apóstolo Paulo, quando vai descrever esse Tiago, diz aqui que Jesus se apresentou para ele, mas no livro, na carta aos Gálatas,
Diz assim a palavra de Deus sobre Tiago, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 19, diz assim: e não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Capítulo 2, versículo 9, diz assim: e quando reconhecer a graça que não foi dada, olha o primeiro que está citando, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que fôssemos aos gentios e eles fossem para a circuncisão. Sabe o que acontece com o Tiago? Não é porque ele era irmão carnal, entenda? Porque ele perdeu essa oportunidade, mas por causa do tamanho da conversão. Nós sempre falamos de Paulo, Paulo maior dos apóstolos, Paulo grandão, ok? Mas Tiago, uma vez que ele teve um encontro com Jesus ressurreto, ele vai se tornar o líder da igreja. Entenda, o líder da igreja de Jerusalém não foi Paulo, não foi Pedro, foi Tiago. Em Atos capítulo 15, quando a